Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Estando presente toda a edilidade, declaro aberta a presente sessão. Solicito o vereador Nilson Kochaski para realizar a leitura de um versículo da Bíblia. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito a primeira secretária, vereadora Thelma Bley, realizar a leitura do expediente de hoje. Expediente de 26 de março de 2019. Ofício número 080 de 2019 do deputado estadual Nazareno Martins, em resposta ao requerimento número 93/2019, de autoria de toda edilidade. Ofício número 060/2019 do gabinete do prefeito, em resposta ao requerimento 179/2019, de autoria de toda edilidade. Ofício número 33/2019 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em resposta à indicação número 072/2019, de autoria do vereador Nilson Kochaski. Ofício 034/2019 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em resposta ao requerimento 168/2019, de autoria da vereadora Camila Lima. Ofício número 35/2019 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em resposta à indicação número 046/2019, de autoria do vereador Coronel Mário. Ofício número 036/2019 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em resposta à indicação número 053/2019, de autoria do vereador Nilson Kochaski. Ofício 036/2019 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em resposta à indicação número 047/2019, de autoria da vereadora Norma Pereira. Ofício número 36/2019 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em resposta ao requerimento número 170/2019, de autoria do vereador Coronel Mário. Ofício número 39/2019 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em resposta à indicação 059/2019, de autoria do vereador Célio Galeski. Ofício número 40/2019 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em resposta à indicação 060/2019, de autoria do vereador Célio Galeski. Ofício 059/2019 do Gabinete do Prefeito, encaminhando o projeto de lei substitutivo ao projeto de lei 20 de 2019. Ofícios números 53, 55 e 57 de 2019 do Executivo, encaminhando mensagens em regime de urgência. Projeto de lei número 28 de 2019, que autoriza atletas a representarem o município de Canoinhas no evento Taça Santa Catarina Bolão 23 masculino. Autoriza o município de Canoinhas a custear as despesas e dar outras providências. Projeto de lei número 29 de 2019, que dispõe sobre a permissão de uso do bem público e da outras providências. Projeto de lei número 30/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos para o desenvolvimento econômico e social do município e da outras providências. Projeto de lei número 31 de 2019, que dispõe sobre a execução do hino nacional e do hino de Canoinhas nas escolas municipais, de autoria do Edil Chico Mineiro. Projeto de lei número 32/2019, que dispõe sobre a prevenção e a punição de atos de pichação, vandalismo e depredação do patrimônio público e da outras providências, de autoria do edil Coronel Mário. Ordem do dia. Para a primeira votação. Substitutivo do projeto de lei número 17/2019, que cria cargos públicos no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Projeto de lei número 19 de 2019, que autoriza a realização de pagamento complementar com bases nas tabelas do Sistema Único de Saúde e SISAMUR, que é o Hospital Santa Cruz de Canoinhas, e da outras providências. Projeto de lei número 27 de 2019, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Indicações.
Indicação 080 de 2019, de autoria do Edil Nilson Kochaski, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Gilmar Martins, secretário de Obras, patrulhamento na SC 120 da localidade da Serra das Mortes até a BR 280. Indicação 081-200 de 2019, de autoria do Edil Coronel Mário, que solicita ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Gilmar Martins, secretário de Obras, para que sejam retirados os materiais depositados, como pedras, cascalhos, na rua Virgílio Trevisani, lateral ao ginásio de esporte Santa Cruz. Era o que tínhamos, senhor presidente. Com muita alegria que gostaria de cumprimentar o nosso homenageado da noite, o capitão Clemente Michels, cumprimentar o major Átila Medeiros Sarti, comandante do nosso Corpo de Bombeiros, cumprimentar o seu Etel Jacomel, subtenente da reserva, cumprimentar o Darcy, servidor da Secretaria de Obras, cumprimentar a dona Andressa Kichler e a dona Terezinha Cavalheiro. Passamos ao pequeno expediente. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores interessados para falar sobre matérias lidas no expediente. Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Vereador Coronel Mário. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, cumprimento de maneira especial o Major Sarti, bem-vindo a Canoinhas, a esta Casa de Leis, Capitão Michels, parabéns pela justa e merecida homenagem que o senhor vai receber hoje, Subtenente Jacomel, me permitam, em seus nomes, cumprimentar todos os demais integrantes da comunidade presentes, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, senhoras e senhores, boa noite. Como consta do expediente e ordem do dia, entrou para leitura um projeto de minha autoria, projeto de lei 32/2019, que dispõe sobre a prevenção e a punição de atos de pichação, vandalismo e depredação do patrimônio público e da outras providências. Em que pese ter legislação municipal através do Código de Postura, que faz a previsão, e eu me reportei ontem nesta Casa de Leis, que não só questão do nosso município, mas via de regra, grande parte dos municípios tem dificuldade na questão de fiscalização. Eu, como policial militar, que fui durante aproximadamente 34 anos, trabalhando na atividade policial militar, nós, guarnições, enfim, nós sempre nos deparávamos com atos de vandalismo. Eu sei, vereador Chico Mineiro, que será bastante preocupado também com essa citação. Eu estou utilizando a tribuna principalmente para justificar o porquê desse projeto, até mesmo porque talvez o prefeito pode entender, né, vício de inconstitucionalidade ou pode vício de origem com relação a isso, até porque o Código de Postura faz a previsão, mas esse projeto de lei é um projeto de lei autorizativo. Então, a minha preocupação maior, e como eu coloquei ontem aos senhores, que via de regra, por questões culturais, por questões educacionais, nós sofremos vários problemas com relação à depredação a patrimônio, principalmente patrimônio público. E o que culminou com a minha redação desse projeto de lei foi que, no ano de 2016, um grupo de pessoas preocupadas na preservação do patrimônio público se engajaram de forma voluntária na restauração de um dos nossos maiores marcos históricos do município, que é a Capela Santa Cruz, onde lá está depositada a cruz de São João Maria, cruz esta que é o símbolo maior do município e que foi colocada na primeira igreja edificada no local, a qual sofreu um incêndio em 1945, sendo que toda a igreja de madeira foi tomada pelo incêndio e somente a cruz permaneceu.
Esta cruz, ela foi retirada do ano 2015 daquele local por um grupo de vândalos, inclusive os quais foram presos na sequência por guarnições da Polícia Militar. E eu estou concluindo um artigo científico com relação aos fatos que sucederam naquela noite fatídica em que a cruz foi retirada. É importante frisar que a questão da depredação do patrimônio público é uma constante no município. Nós vimos isso, vereador Chico, principalmente por ocasião das festas natalinas, dos enfeites natalinos, enfim. Então nós vimos muitos tipos de depredação. Mas, como eu falava, a noite fatídica do dia 9 de setembro de 2015, quando um grupo de vândalos, como eu coloquei, por questão cultural, por questão educacional, retiraram esse símbolo maior, porque, como conta a nossa história, através de lendas também, porque não tem comprovação científica disso, que quando a cruz, vereador Nilson, fosse retirada daquele local, haveriam enchentes, vendavais, catástrofes. Essa cruz ela foi retirada por volta das 2 horas da manhã. Inclusive, nesse artigo científico, o qual eu coletei uma parte aqui, tem uma transcrição de um WhatsApp que foi utilizado pelos 3 vândalos no momento que retiraram esta cruz. Eles disseram o seguinte: autor A, então, o negócio é o seguinte, acabemos com tudo. Autor B, cá história de Canoinhas. Tiremos a cruz do Sesc e está lá na porta da secretaria. Cadê a água? Cadê o fogo? Canoinhas não é nada sem esta cruz. Risos. Ô negada, na moral mesmo, que nós tiremos aquela cruz, tá ligado? Autor C. Acabemos com a moral de Canoinhas. Autor B. Eu e Mateus tiremos aquela cruz, tá ligado? O esmigou, mas nós tiremos a cruz e não estou vendo nenhuma água, nenhum fogo, tá ligado? Calmaria, vamos esperar mais um pouco. Essa é a transcrição da conversa do WhatsApp entre esses 3 marginais. Paz dos senhores edis, pasme nossa comunidade, que até hoje estes 3 cidadãos canoenses não foram julgados ou condenados por esse fato. Não sofreram nenhuma punição. Vejo como um dos nossos grandes problemas a questão da impunidade, vereadora Norma. O problema não é o cometimento do crime. O problema é a certeza de que nada vai acontecer. Só que a história conta, está registrada. Os senhores oficiais que chegaram a Canoinhas talvez não tenham muito conhecimento com relação à história da Santa Cruz, mas às 4h30 da madrugada desse mesmo dia, ocorreu um tornado naquele local, onde cedros de aproximadamente 100 anos foram arrancados como se tivessem sido tirados com a mão. Um desses cedros caiu em direção à capela, não atingiu, ficou com as folhas na entrada da capela e a capela não foi atingida. Isso está registrado no artigo científico, comprovado com fotos, enfim. Faz, no mínimo, pensar. Mas, enfim, aí foi formulado, através desse grupo SOS Capelinha, toda uma organização de um trabalho para a restauração daquele local. A gente sabe do comprometimento do poder público, das dificuldades financeiras, enfim. Houve uma certa contribuição por parte da Secretaria, da Agência de Desenvolvimento Regional, contribuiu na questão do telhado, mas foi o envolvimento dessas pessoas da comunidade que restauraram o local. E essa semana eu tinha solicitado ao Major Froner, da Polícia Militar Ambiental, a possibilidade de doação de algumas tábuas de embuia que haviam sido apreendidas e já tinham sido destinadas para fazer as molduras das pinturas, as quais foram retratadas naquela capelinha. Eu gostaria de repassar, e eu fui até o local, até para a instalação dessas molduras, juntamente com o sargento Groscope. Apaga a luz para mim, por favor. E aquelas paredes que estavam branquinhas estão todas praticamente pichadas. Pode passar para mim a próxima, por favor?
A Mi Vieira quis deixar sua identidade lá, enfim. Arrebentaram toda a parte de instalação elétrica do local. Deixaram lá suas marcas, a sua identidade, enfim. Pode passar. Michels, inclusive, coincidência ou não, acabou de sair, mas está lá registrado, quizá não seja ele, brincadeira à parte, né, mas está lá. Pode passar. O beiço, enfim, pode passar. Então está aí, ó. Essa obra ela foi retratada na sua forma original. Vocês podem ver agora tem uma moldura em buia em volta ali que foi colocada no dia de ontem. E eu vinha já estudando bastante essa questão da legislação municipal para que pudéssemos efetivamente criar mecanismos para o Poder Executivo penalizar essas pessoas que causam o dano. Então, justificando este projeto, a manutenção e a preservação do patrimônio público é tema recorrente para a administração municipal. Não obstante, faltam ferramentas administrativas e fiscalizatórias para coibir os danos causados aos bens públicos. Tendo como exemplo a legislação de outros municípios estudados e ainda o instrumento de auto de infração presente no Código de Postura, eu apresento esse projeto de lei a essa Casa Legislativa, destinando a regulamentar e coibir os danos causados ao patrimônio público. Nossa Lei Orgânica e Código de Postura concede ao Poder Executivo Municipal, isso é muito importante, poder de polícia administrativa sobre os atos lesivos à cidadania e bem-estar, levando em consideração as características de cada município, no nosso caso. Cabe ainda a questão do termo de compromisso de reparação da paisagem urbana, porque não adianta você só fazer a notificação. O cidadão que faz ou comete esse tipo de ato de vandalismo, ele tem que reparar o dano, além das combinações cíveis e criminais que ocorrem, mas de pouco ou nada seria educativo se a pessoa não restaurar ou recolocar ou remontar aquilo que, por questão cultural, educacional, não sei de que forma posso me referir, acaba destruindo. Então, vereadora Norma, senhores edis, eu apresentei esse projeto nesse sentido, né, no seu artigo 1º, dispõe que, no uso do seu poder de polícia, fica autorizado o Poder Público Municipal a manter permanente ação, objetivando coibir e punir atos de pichação, vandalismo e depredação contra os bens públicos. Eu sei, vereador Nilson, que isso é uma medida muito fácil, né, da regulamentação para a efetividade da aplicação da notificação, mas alguma coisa tem que ser feita. Eu não posso ver esse vandalismo ocorrendo e nós estarmos com os braços cruzados e os infratores com a sensação de que nada vai acontecer. Nós temos que criar mecanismo de fiscalização, e essa fiscalização tem que ser efetiva. Eu respeito maior parte da comunidade, grande parte da comunidade, são pessoas ordeiras, são pessoas que preservam a sua história, mas nós, enquanto entes públicos, temos que atuar efetivamente na prevenção. Eu solicito aos senhores edis, por favor, o trâmite junto às comissões e, se possível, solicito a aprovação nessa Casa de Leis. Seria isso, boa noite, muito obrigado. Mais algum vereador inscrito? Não, senhor presidente. Eu quero, nesse momento, fazer a leitura do requerimento 013/2019, de proposição do vereador Paulo Glinski, e que foi assinado por toda a edilidade e aprovado por unanimidade dessa Casa. Excelentíssimo senhor Célio Galeski, presidente da Câmara de Vereadores de Canoinhas, os vereadores que esses subscrevem, após ouvir plenário e atendendo o regimento interno da Casa, solicitam que seja encaminhada a moção de parabenização ao capitão BM Clemente Michels, que naquele momento estava atuando no local da tragédia em Brumadinho, Minas Gerais. Essa é uma forma de reconhecimento de tão importante trabalho de todos os bombeiros e voluntários que estão trabalhando no local onde aconteceu essa grande tragédia que abalou o país e o mundo. Plenário da Câmara de Vereadores, em 5 de fevereiro de 2019. Então, nesse momento, eu quero passar a condução dos trabalhos ao vereador Paulo Glinski, que foi autor da proposição, para que faça a entrega dessa homenagem.
Senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a presença, saudar especialmente aqui o Major Sartre, comandante do nosso Corpo de Bombeiros em Canoinhas, e dizer, Major, que esta Câmara de Vereadores, historicamente, ela tem sempre sido parceira do Corpo de Bombeiros. E isso, há muitos anos, todos os projetos que têm vindo para cá, que são de interesse do Corpo de Bombeiros, de interesse da nossa comunidade, que são emergenciais necessários, têm sido aprovados com celeridade, e nós nos colocamos à disposição, senhor presidente, se me permitir, os vereadores membros das comissões, para que, havendo a necessidade daqueles projetos que o Executivo vai encaminhar e que for comunicado para o senhor que tem uma certa urgência, que precisa de ser aprovado em tempo célere, estamos à disposição para receber sua visita, para receber a sua presença na tribuna e, com certeza, para aprovarmos como temos feito há muito tempo, assim, nas 4 legislaturas que estou aqui, vereador Célio, uma legislatura a mais, sempre de forma séria e rápida. Saudar o capitão Clemente Michels, é uma honra a presença do senhor aqui, e dizer que esta homenagem que a Câmara de Vereadores de Canoinhas está prestando, ela surgiu de uma ideia de que a gente pudesse reconhecer o importante trabalho que os bombeiros, que o Corpo de Bombeiro fez na tragédia de Brumadinho, está fazendo, mais de 200 mortos identificados, enfim, um mar de lama tóxica, que Vossa Excelência vai nos usar a tribuna e nos relatar com mais detalhes, porque a gente, às vezes, hoje, com a tecnologia, com a informação, a gente acompanha muitas situações na TV, mas a TV, ela tem a imagem fria, né? Por mais que ela nos choque, por mais que muitas situações que a gente vivencie, ela nos causam um espanto, ela nos causa um verdadeiro choque, mas existem profissionais, existem pessoas que estão lá, no dia a dia, na tragédia de Brumadinho, e em outras que acontecem no dia a dia da nossa sociedade, acidentes, situações bastante graves, que pessoas como eu, por exemplo, que não tem o dom e não tem o dom, não tem o preparo, não tem a vocação, não conseguiria ajudar naquele momento. Serviria no máximo para poder pedir auxílio para alguém. E é nesse ponto que nós entendemos, e foi uma situação assinada por mim, o requerimento indicada por mim, mas de consenso de todos os vereadores, como uma forma de homenagem a esses profissionais que diuturnamente nos dão a segurança de que estão atentos, estão prontos para atender numa situação que precise, numa situação emergencial. Saudar o subtenente Jacomel, que há muito tempo também acompanha os trabalhos do Executivo, do Legislativo, e que sabe dessa situação que mencionei, da parceria da Câmara, tanto com a Polícia Militar, o vereador Coronel Mário, que foi comandante, quanto com o Corpo de Bombeiro Militar de Canoinhas. Eu vou ser bem breve, até porque nós vamos ouvir o capitão Michels, mas só queria mencionar que essa tragédia que aconteceu, ela além de chocar o Brasil e o mundo, ela veio num ano de muitas tragédias. Nós temos vivenciado inúmeras tragédias que têm chocado. Então, isso é uma reflexão que nós temos que ter. Nós estamos aqui hoje, a situação é relativamente tranquila para nós aqui, mas daqui a 10 segundos, daqui a 1 hora, daqui a um dia, o que pode acontecer? Então, é sempre importante nós reconhecermos os trabalhos importantes daquelas pessoas que nos auxiliam, nos socorrem e estão à disposição para nos atender. E também fazer um registro, e talvez se a minha informação for ultrapassada, que o Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina é integrante da Organização Internacional de Cães de Resgate e referência na América Latina na área. Então, esse é um ponto importante também, porque o trabalho do cão farejador, o sincronismo que tem que haver, todo o treinamento, a importância lá naquele trabalho na tragédia, mas em outras situações que acontecem. Então, é uma situação bastante importante, e a gente tem que referenciar essa situação, que o nosso Corpo de Bombeiro de Santa Catarina, ele é uma referência na América Latina nesse tipo de atendimento também. E para mim concluir, depois passar a
palavra para o capitão Michels para usar a tribuna, dizer que nós vemos na canção do Bombeiro Militar de Santa Catarina, que é de letra do Major Francisco Vitoschi, e a música do capitão Osmildo Delvan, que sempre alerta no dia ou na noite, sem cansaço, sem medo ou temor, para lutar contra o fogo e a morte, ou vidas salvar com vigor. Somos nós, os bombeiros heróicos, protetores de imenso valor. Nossos braços levam a segurança, nosso peito, coragem e ardor. Queria convidar o capitão Michels para que usasse a tribuna e nos desse a honra de sua presença e de poder ouvi-lo. Então, boa noite, Paulo Glinski. Obrigado por essa homenagem aí que, como o senhor já falou, foi de consenso de todos, né? Então, no seu nome, usando o seu nome, agradecer a todos os vereadores, saudar o presidente da Câmara, vereador Célio. Obrigado por abrir esse espaço nessa noite. Vou pegar minha colinha rapidinho, né? Primeiramente, é certo que foi feita essa moção de parabenização no meu nome, mas que eu recebo ela em nome de todos os bombeiros do estado de Santa Catarina, em especial aqueles que estiveram comigo e foram após a minha equipe para trabalhar em Brumadinho. Posso dar a certeza para os senhores de que todos esses bombeiros são merecedores dessa homenagem. Desculpa até o comportamento do cachorro, ele está bem ansioso por sair de casa, né? Passei o dia inteiro fora, ele ficou só brincando no quintal e a primeira saída do dia está sendo para vir para cá. Ele é um cão bem ativo e bastante ansioso, por isso que até a princípio eu não tinha trazido ele, mas como fizeram questão de pedir a presença, eu pedi que a BC Andressa, que me auxilia bastante nos trabalhos com ele, trouxesse ele. Andressa, se tu quiser, pega o controle aqui e leva ele ali um pouquinho lá fora. Assim ele relaxa um pouco. Obrigado, Andressa. Além de poder agradecer, então, em nome de todos esses bombeiros que não mediram esforços e que, sem medo ou temor, mas o cansaço apareceu, sim, mas, apesar disso, sem medo ou temor, nós todos os dias que tivemos lá, nós enfrentamos as adversidades dessa operação tão complicada que para vencer esses desafios diários. E dizer que não só esses bombeiros que estiveram lá, mas também os que ficaram aqui também contribuíram para que isso acontecesse, né? Poder ser dispensado pelo meu comandante e sair de Canoinhas com a certeza de que o trabalho aqui não seria abandonado e ficássemos devendo para a população aqui de Santa Catarina, traz um alívio muito grande e também nos dá mais motivação para saber que a gente tem que dar um bom trabalho para o povo que a gente está auxiliando, que a gente estava auxiliando lá em Minas Gerais, né? Então, poder ir com essa tranquilidade que o povo, o nosso efetivo ia estar segurando as pontas aqui, então fazer com que a gente tivesse mais motivação e se sentisse no compromisso de prestar um bom trabalho. Então, isso, sem eles aqui, não seria possível. Não seria possível também sem as nossas famílias, né? Alguns dos senhores aqui já conhecem minha esposa, nós não somos daqui, nós não temos família, ela ficou aqui cuidando do nosso filho de 1 ano e poucos meses,
e sem a família, sem o suporte da família, a gente também não poderia ir tranquilo para poder ajudar a população do estado de Minas Gerais. Então, isso foi muito importante também. Então, para todos esses colegas que permaneceram aqui, os que foram junto comigo e deram o melhor de si, e realmente tivemos os melhores bombeiros levados para Minas Gerais para atuar lá e apoiar, e a família. Até falo que mandamos os melhores bombeiros para Minas Gerais. Eu estou nesse bolo, mas não me incluo nele assim com tanta prepotência. Por que o capitão Michels foi enviado para Brumadinho? As circunstâncias me favoreceram, certamente. Também algumas escolhas que eu fiz durante a carreira levaram com que eu tivesse preparado para, nesse momento, ir para lá. O fato de hoje ser um condutor de cães, ter um cão certificado. E como o senhor falou, Paulo, o Corpo de Bombeiros, ele é o único Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, é o único filiado à Organização Internacional de Cães de Resgate, a IRO. E nós temos orgulho de ser ainda a única corporação a usar cães, 100% dos cães certificados por essa organização ou pela Liga Nacional do Corpo de Bombeiros do Brasil, a Liga Bom. Então, nós prezamos pela qualidade do serviço que nós oferecemos e isso, fazer parte dessa organização para nós é motivo de orgulho. Mas não por isso nós também não tentamos influenciar para que outras corporações sigam esse caminho. Mas, como eu ia dizendo, eu sou condutor de um cão certificado, nós temos 2 certificações internacionais, uma certificação nacional, tudo isso para poder garantir a prestação de um bom serviço. Pode deixar, Andrés. Aqui, Chewbacca. Senta. Vamos ver. Fica. Então, como eu ia dizendo, eu e o Chewbacca estávamos preparados, e certificados para auxiliar nesse tipo de desastre. Além disso, atualmente eu sou o condutor de cão mais antigo e a equipe que foi para lá precisava de um comando, então, no momento, apesar de eu não fazer parte atualmente das equipes de força-tarefa do Corpo de Bombeiros, eu fui escolhido por também ter estado presente no tornado de Xanxerê, com o coordenador da força-tarefa do Corpo de Bombeiros atualmente, o Coronel Parisotto. Estive com ele também no rompimento da barragem de Vacaro, lá no oeste catarinense também, que de forma abrupta elevou o volume do rio Irani e botou em risco a população da cidade, desculpa, não vou lembrar agora, mas nós tivemos ali uma cidade às margens do rio Irani que ficou em risco de ser inundada e que em menos de 40 minutos a população de risco foi evacuada e, por sorte, não teve nenhum dano material ou pessoal para aquela população devido à nossa situação e também por as próprias características do rio não ter elevado demais o volume que veio dessa barragem. Era após 3 barragens subsequentes a jusante e ainda uma extensão grande de rio. Então, apesar do grande volume da barragem, não teve nenhum problema. A cidade de Arvoredo. Então, por causa dessa experiência, por causa dos cursos, qualificação que a gente tinha, acabamos sendo escolhidos para ir para lá. E estando, então, lá em Brumadinho, o que nós fizemos? Nós tínhamos
duas grandes especialidades do Corpo de Bombeiros, isso também é motivo de orgulho para o estado de Santa Catarina, a questão dos cães certificados e a questão da preparação para intervenção em áreas deslizadas. Temos um curso específico para esse tipo de intervenção, buscado pelo Brasil inteiro, e após a nossa atuação em Brumadinho, recebemos vários pedidos para a realização desse curso para demais corporações. Então, lá, as nossas equipes estavam divididas em equipes de busca canina e equipes de intervenção. Os nossos cães certamente fizeram diferença nas buscas. Nos primeiros dias era mais fácil de se encontrar pessoas na superfície. Equipes com busca visual conseguiam fazer a localização das vítimas e óbitos, mas após esses dias iniciais, somente os cães conseguiram fazer com eficiência, eficácia, a busca e localização de pessoas ou, infelizmente, também de pedaços, né, os segmentos de corpos que eram encontrados por causa da força do evento que acabou causando esse tipo de estrago também nas vítimas do desastre. E então fizemos realmente diferença indo para Brumadinho, não só com os cães, mas também na parte de intervenção. Na verdade, nós não tínhamos lá um deslizamento, mas o resultado final do rompimento da barragem foi o mesmo. Tivemos uma grande região soterrada por lama e o tipo de intervenção é o mesmo, e as nossas técnicas também fizeram diferença. Menciono aqui uma das primeiras vítimas que nós fizemos a intervenção para remoção. As equipes passaram 2 dias tentando remover um corpo que foi localizado por um dos nossos cães, e utilizando as nossas técnicas e equipamentos que nós levamos até lá, nós conseguimos em 10 segundos. Depois de 2 dias de tentativa de trabalho, por causa da lama muito fluida, a complexidade de se mover naquele local, com o uso das nossas técnicas que a gente prega na nossa doutrina, a gente também fez a diferença, e depois disso o trabalho lá passou a ser muito mais efetivo. Então, o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina ficou muito bem visado nessa atuação, recebemos vários elogios lá. Então, em função disso tudo que eu falo para os senhores, que nós não fomos lá em vão, e que eu digo que todos os bombeiros que estiveram lá são merecedores desse reconhecimento. Então, o aprendizado que fica disso tudo é que é o mais importante para nós, né? Não mais importante, mas tão importante quanto o poder ajudar os nossos irmãos mineiros, poder ir para lá e ajudar e trazer todo o conhecimento que a gente adquiriu numa operação tão complexa. O grande questão assim de justificar a nossa ida para lá, mas eles têm gente para poder trabalhar lá, tem bombeiro em Minas Gerais também, por que sair de Santa Catarina para ir para lá? Por que a gente se dá esse trabalho? Uma pelo sentimento de fraternidade que a gente tem com o povo mineiro, e outra que, indo para lá, nós voltamos muito melhor preparados para atuar em qualquer desastre que ocorrer aqui em Santa Catarina. Temos lições de sobra, tanto na parte técnica como a organização toda de um comando, de uma operação dessa, o trabalho com diferentes organizações. Eu friso aqui até a questão do nosso acionamento em Santa Catarina, que já no dia 25, eu com uma equipe estava em Porto União, aguardando a solicitação oficial do Corpo de Bombeiros para fazer o deslocamento. Nós não deslocamos. Enquanto outras organizações se mobilizavam e deslocavam até a cidade de Brumadinho, oferecendo ajuda, mas chegando lá sem saber onde ia ficar alojado.
sem saber se teriam alimentação ou não, sem saber se precisavam da ajuda deles. Então, o Corpo de Bombeiros aguardou esse pedido, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina aguardou esse pedido oficial e deslocamos somente no dia 29. Eu ainda comandando, designado para comandar a equipe, e fomos para lá. E chegamos lá e fomos bem recebidos, muito bem recebidos, já inseridos dentro da estrutura, preparado para ser inserido e receber missões e ser efetivos no trabalho que a gente foi para lá fazer. Então, toda essa organização é muito importante, e a gente aprendeu isso com essa operação em Brumadinho. Aprendemos também, e trouxemos muitas lições também no âmbito pessoal mesmo, a chegar e se deparar com uma cidade que realmente toda a cidade, toda a população estava afetada. Todo mundo conhecia alguém, ou a pessoa mesmo trabalhava na mina. Toda a população era muito envolvida com a empresa ali e com aquela atividade. E era uma atmosfera muito pesada para se trabalhar, mas, apesar de todo esse estresse, toda essa comoção, ainda existia espaço para camaradagem, para solidariedade, para ajuda mútua. Então, isso também impressionou muito. Enfim, são coisas que a gente traz e que a gente vai levar para o resto da vida. Então, seria isso que eu teria para passar para os senhores hoje. Agradeço novamente, então, essa homenagem. E pode ter certeza que, quando precisar da gente novamente, nós estaremos prontos. Obrigado, capitão. Eu indago se algum dos vereadores gostaria de se manifestar. Eu gostaria. Vereadora Norma. Prezado capitão Michels, muito obrigado pela presença e parabéns pela homenagem. Cumprimentar o vereador Paulo Glinski e lhe parabenizar por ter tomado essa iniciativa, e a gente, sem sombra de dúvida, assinou junto, porque efetivamente foi um brilhantismo essa iniciativa do Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina, e Canoinhas ter um representante lá com um cão com essas especificações nos honram muito. Cumprimentar os nobres vereadores, cumprimentar o subtenente da reserva Jacomel, o Major Sartre, seja sempre muito bem-vindo, canoense que nos honra com suas presenças, os internautas. Todos nós temos a compreensão da necessidade e da importância do Corpo de Bombeiros em qualquer cidade. E a gente sabe que aquelas cidades ou localidades onde o bombeiro fica distante, a apreensão sempre é muito grande. E nós, aqui em Canoinhas, nós temos o privilégio de ter um comando, uma equipe extremamente pronta. Qualquer acidente que aconteça, a gente vê que o bombeiro 3 minutos, 4, 5 minutos para chegar lá. E, por isso, também, vocês merecem, como Sua Excelência falou, que é extensiva a toda a equipe, e a gente reconhece esse trabalho da equipe, que todos sempre 100% prontos em qualquer momento, em qualquer hora. Nós já precisamos do bombeiro, tudo bem que nós estamos perto, mas não deu 5 minutos, o bombeiro estava lá. E tantos outros momentos. De fato, vocês estão parabéns, devem continuar esse trabalho, nós seremos 100% parceiros, e sempre que alguém questiona o FUNREBOM, eu sempre coloco que ele e o IPTU são os impostos mais justos que nós recolhemos, porque ficam todos aqui no município e são investidos aqui. FUNREBOM em segurança pública, em segurança dos bombeiros, aliás, que não deixa de ser pública também, né? Porque o bombeiro, tendo condições de resgatar, de ter equipe, de ter equipamentos, enfim, é uma segurança para a gente. E o IPTU, o investimento na cidade, é o único imposto que fica todo na cidade. No mais, o que a gente paga, até eu estava vendo um videozinho que Santa Catarina recebe 2,x% do que nós arrecadamos. Enfim, então são os impostos mais justos. E lhe parabenizar mais uma vez, e a gente sempre também à disposição sua e do Corpo de Bombeiros, e parabéns por essa maravilha desse cão,
que eu imagino a emoção que dá no momento que um animal fareja né, um cadáver, vamos dizer assim, a emoção que dá deve ser... Eu nunca vivenciei uma situação dessa, eu já vi farejando drogas, mas imagina encontrando pessoas, a emoção que é e o quanto que é o aprendizado, e para trazer aqui, se houver uma fatalidade, uma eventualidade na nossa cidade, a gente sabe da experiência que o treinamento nos ajudará e muito, tanto a nós como a vocês. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Vereadora Camila, com a palavra. Boa noite, senhores e senhoras vereadoras, comunidade aqui presente, funcionários, internautas. Cumprimentar ao capitão Michels e agradecer. Nós, desde crianças, nós vemos na TV, lemos nos quadrinhos as histórias, a vida dos heróis, né? Então a gente associa. Mas hoje as pessoas esperam tão ansiosamente pelos filmes da Marvel e esquecem que os verdadeiros heróis são essas pessoas, são pessoas como vocês, e que se arriscam. Então, gratidão pela coragem, pelo carinho, por esse grandioso trabalho, não só do senhor, seus colegas, mas de toda a corporação. Nós nos orgulhamos muito. Muito obrigada. Obrigado, vereador. Com a palavra do Vilmar Sudowski. Quero cumprimentar os senhores vereadores, senhoras vereadoras, vereador Paulo Glinski pela iniciativa, presidente Sérgio Galeski, cumprimentar o capitão Michels pelo trabalho lá realizado, as demais pessoas que nos prestigiam essa noite, internautas, boa noite a todos. Ouvindo tudo que o senhor explanou, e aqui eu fiquei comigo pensando, e o senhor falou na sua esposa, no seu filho, né? Que além de tudo, além de um policial, além de um bombeiro, é um ser humano, né? Que tem dor, que tem fome, que tem família, que tem, sei lá, precisa ir no dentista, todas aquelas coisas, e que nesse momento ele tem que esquecer disso, focar naquilo que está acontecendo e naquilo que precisa ser feito, e que esses, além do dom, todos aqueles conhecimentos que foi sendo adquiridos por instruções ou por momentos que ocorreram e que também amadureceram e melhoraram esse conhecimento, sejam utilizados nesse momento da melhor forma. Como muito bem foi falado, dentro de um planejamento, de uma ação planejada, de uma ação estruturada, de uma ação onde tenha que contribuir, somar e ter resultados positivos, e que não seja uma ação ou um momento que vá causar mais desastres ou uma ação mal planejada e que vá trazer mais sequelas e consequências. Então, eu acho que, além de tudo isso, são seres humanos que estão tentando fazer o melhor por outros seres humanos. Então, quero parabenizar ao senhor, capitão, mas a todos os militares, né, por carregarem essa profissão que é tão nobre e tão importante. E eu também gostaria que, no momento oportuno, o senhor pudesse falar um pouquinho do cão, das suas atividades, e qual é o seu foco principal, se é só em busca do ser humano, se ele pratica, também vai atrás de outras coisas, ele consegue visualizar isso ou perceber isso, enfim, falar um pouquinho do animal também, que foi tão quanto importante quanto as pessoas que lá foram fazer esse trabalho, e parabenizar o senhor e parabenizar o senhor, parabenizar todos os que lá fizeram essa labuta, esse trabalho tão importante nesse momento trágico que aconteceu com os nossos irmãos mineiros. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Pode ser agora? Bom, então... Vai cá, vem cá.
Esse é o Chewbacca. Para quem não conhece, tem os filmes do Guerra nas Estrelas. E o Chewbacca é aquele bicho que ele é o companheiro do Harrison Ford. Acontece que peguei gosto pela saga através do meu pai. E sempre gostei desses filmes. E na hora de escolher o nome para o cachorro, esse veio à mente e acabei batizando ele com esse nome. Por ser representar, né, esse personagem que é tão companheiro, tão dedicado ao seu amigo. Então esses são os valores que eu vejo espelhado no meu cachorro. O Chewbacca ele tem 3 anos e no primeiro ano e meio de vida dele nós fizemos todo o treinamento e formação dele para se tornar um cão de busca e resgate. Então ele hoje está certificado para fazer a busca de pessoas. É o trabalho totalmente afeto à profissão do bombeiro, né? Ele também tem já o treinamento para fazer busca de restos mortais, como a gente chama a técnica, e por isso ele foi selecionado para ir para Brumadinho. Como eu falei antes, nós fomos alguns dias já após o desastre e a expectativa de vítimas vivas era muito baixa. No entanto, nossos cães eles passam por um treinamento também para buscar vítimas em óbito, o que é muito diferente para eles. Vou entrar um pouquinho na parte técnica. Uma pessoa viva e uma pessoa morta para o cachorro são duas coisas muito diferentes. Um cão como esse, ele enxerga o mundo através do olfato. Ele usa o faro como o sentido principal dele. Tanto que em alguns treinamentos ele é capaz de passar pela frente da vítima e se não sentir o odor, se ele está contra o vento, ele pode passar e até ver de relance a vítima, mas ele vai voltar e tentar pegar o odor a favor do vento, para voltar até onde está o local da vítima. De tão importante que é esse sentido para ele. E o ser humano vivo, a principal fonte de odores são o suor, vem do suor e da respiração. E quando a gente morre, imediatamente para de respirar. E alguns minutos depois, o corpo já não sua mais. Então, as duas principais fontes de odor do ser humano param de funcionar. Então, isso para ele é como se mudasse de cor para nós. Apagasse uma luz, né? Apagasse todas essas luzes agora, ou mudasse do verde para o vermelho, é uma coisa completamente diferente para ele, por causa dessa capacidade dele de se orientar pelo olfato e da mudança que gera na emissão de odores do corpo humano. Então, e todo esse trabalho a gente desenvolve com ele através de brincadeiras. Então, ele aprende a buscar o ser humano pela vontade de buscar uma pessoa que vai brincar com ele. Esse é o princípio básico da formação do cão de busca. E ele acaba adquirindo tanto gosto por isso, porque é um desenvolvimento dos instintos naturais dele de caça e da brincadeira, que para ele isso é uma coisa quase que natural. E se perguntava muito se os cães não trabalhavam demais lá em Brumadinho, e eu costumava dizer que para ele estava o dia inteiro brincando. Né? Para nós era uma coisa séria, mas para ele era um prazer por estar fazendo esse trabalho por nós e por ter prazer próprio de fazer uma atividade que ele gosta tanto. Então, no final dos trabalhos, eles sempre estavam cansados, como uma criança que brinca o dia inteiro. Né? Ele não estava cansado e esmorecido porque se sentia abusado. Ele estava cansado, mas contente e feliz de poder ter brincado o dia inteiro. Então, é mais ou menos assim que funciona essa dinâmica toda da vida de um cão de busca. Então, hoje, ele está preparado
para fazer, então, busca de pessoas vivas e mortas. E aí, nesse 1 ano e meio depois da formação dele, nós participamos de algumas operações, algumas com êxito, outras, às vezes, as pessoas fogem e desaparecem por vontade própria, né? Não querem ser encontradas, e às vezes quando isso acontece, é muito difícil de se encontrar as pessoas. Vem cá. Aqui. Isso, senta. Pronto. Bem. E agora, mais recentemente, então, culminou com a grande operação que nós participamos juntos nas nossas carreiras, que foi ter ido para Brumadinho aí para auxiliar na busca das pessoas desaparecidas. Não sei se queria saber mais algum detalhe da... Só mais uma pergunta, não sei se o senhor pode responder ou não. Em quantos momentos ele foi eficiente, que ele localizou algo né? Foi 5, foi 3, foi, sei lá, alguma coisa nesse sentido, para a gente ter uma noção do trabalho dele. Certo. Os locais que a gente fez busca estavam muito difíceis de encontrar. E ele, apesar de ser muito bem preparado para a busca de pessoas vivas, para as mortas, ele ainda não tem muita experiência. E ele auxiliou na determinação de áreas, no descarte de áreas e na confirmação de áreas. Então, ele fazia busca num determinado local e, podendo observar os sinais que ele dava, eu sabia dizer, não, aqui, nessa região, existe a possibilidade de corpos. E outros cães passavam e também identificavam isso daí. Em alguns momentos também era muito difícil por causa da quantidade de corpos. E teve em um dos dias que nós fomos fazer busca num local que já estava sendo removido uma vítima. Já estava com o tronco totalmente exposto, né, após a escavação das equipes. E a liberação de odor era muito intensa, então ele ficava tendendo a ir sempre para essa vítima que já estava sendo removida. Então, ficava impossibilitado de fazer a busca no entorno desse local. Mas esse trabalho todo, em combinação com os outros cães também, orientou de forma efetiva a intervenção e a escavação para encontrar as vítimas soterradas. Então, não teve... Se perguntar quantas foi, não posso dizer específico. Teve áreas que ele buscou que, enquanto eu estava lá, foram retiradas 3, 4 vítimas. Teve áreas que ele descartou e não foi feita remoção. Outras que estavam... que ele, pelo comportamento dele, era possível afirmar que haviam pessoas, só que por causa da condição do terreno, que ainda estava muito úmido, não era possível fazer a intervenção, né? O deslocamento era muito dificultado. Mas orientou as equipes a colocar a máquina no local, fazer drenagem e para poder, posteriormente, fazer buscas mais efetivas. Isso. Mais algum vereador? Eu queria, então, convidar o capitão Michels para que viesse até o centro plenário para que a gente pudesse entregar a homenagem.
Isso. Dando continuidade à sessão, convido o nosso presidente para que retome o seu local e conduza o restante da sessão ordinária. Antes de passarmos para a ordem do dia, nós temos visto, vereador Paulo Glinski, notícias de possíveis rompimento de barragens ainda em Minas Gerais. Aí, enquanto eu ouvia o nosso capitão falar desse trabalho desenvolvido em Minas, me preocupa, vereador Nilson, que possa ocorrer novamente. Então, daí nós, subtenente Jacomel, pelo menos nos deixa mais tranquilo ao sabermos que nós temos um corpo de bombeiros qualificado, com plenas condições de auxiliar, seja lá os nossos irmãos de Minas Gerais, mas também o nosso povo catarinense. Passamos à ordem do dia. Coloco em primeira discussão substitutivo o projeto de lei 017/2019, que cria cargos públicos no quadro pessoal do Poder Executivo Municipal e dá outras providências. 3 cargos de agente administrativo e 1 cargo de engenheiro civil. Cargos de provimento efetivo. Está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em primeira votação o substitutivo ao projeto de lei 017/2019. Coloco em primeira discussão o projeto de lei 019/2019, que autoriza a realização de pagamento complementar com base nas tabelas SUS e CISAMURC, ao Hospital Santa Cruz e da outras providências. Está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em primeira votação, projeto de lei 019/2019. Coloco em primeira discussão, projeto de lei 027/2019,
que abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 429 mil do Fundo Municipal de Assistência Social e Secretaria de Administração. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira votação, projeto de lei 027/2019. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, vereador Coronel Mário, realizar leitura dos requerimentos. Requerimentos número 190 a 208/2019, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado ofício aos deputados federais e senadores, apresentando a seguinte moção de reivindicação. Atenta ao conteúdo da PEC número 6/2019, que trata da reforma da Previdência e que tramita perante a Câmara dos Deputados, esta vereadora notou, em particular, a existência de 2 artigos que podem acarretar impactos negativos à população do nosso município e de outros com as características similares em nosso Estado. Tratam-se dos artigos 43 e 44, cuja redação é a seguinte: competência da Justiça Federal em causas previdenciárias e acidentárias. Artigo 43. Permanecerão na Justiça Estadual as causas relativas a acidentes de trabalho que envolvam a União, entidade autárquica ou as empresas públicas federais, ajuizadas até a data de promulgação desta emenda à Constituição, hipótese em que a lei poderá dispor sobre a transferência dos processos em tramitação para a Justiça Federal. Artigo 44. Até que seja publicada a lei a que se refere o parágrafo 3º do artigo 109 da Constituição, poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual as causas previdenciárias acidentárias ou não, ajuizadas pelos segurados ou por seus dependentes, de competência da Justiça Federal, quando a comarca de domicílio do segurado distar mais de 100 km da sede de vara do Juízo Federal. O que se depreende é que tais artigos da PEC retiram a possibilidade atualmente vigente, parágrafo 3º, artigo 109 da Constituição Federal, de que o segurado domiciliado em cidade que não possua sede da Justiça Federal possa propor ação perante a Justiça Estadual de seu domicílio, excetuando tão somente aqueles casos em que o juízo federal mais próximo localize-se a mais de 100 km de distância. A fim de exemplificar, em caso de aprovação da PEC e mantendo-se inalterado o artigo acima, as ações previdenciárias acidentárias ou não, em que sejam autores residentes e domiciliados em Canoinhas, deverão ser ajuizadas perante a Justiça Federal de Mafra, a 54 km de distância do nosso município. Esse cenário se repete em diversas outras cidades do Estado. A existência do permissivo constante do parágrafo 3º do artigo 109 da Constituição tem justamente o intuito de facilitar o acesso da sociedade à justiça, e a sua alteração, conforme pretendida na PEC, significa verdadeira obstacularização a tal acesso, especialmente ao considerarmos a porção mais carente da população, posto que implicaria em custos mais elevados quando da realização de audiências para a oitiva da parte das testemunhas, bem como de perícias. Não se pode admitir que tal alteração seja realizada sem que antes se implemente um projeto de interiorização da Justiça Federal, permitindo o amplo acesso da sociedade à tutela jurisdicional. Portanto, a presente moção tem por objetivo que esta Câmara de Vereadores comunique e cientifique os deputados federais de nosso Estado acerca dessa situação, para que, reconhecendo os prejuízos advindos da aprovação da PEC nos termos acima explicitados, articulem-se para que o artigo 44 seja adequado à realidade atual, mantendo-se a possibilidade de ajuizamento de ações previdenciárias na Justiça Estadual, quando não houver sede da Justiça Federal no domicílio do segurado. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, relendo lá a proposta da reforma previdenciária, tem mais alguns aspectos que convém analisarmos e nós enviarmos propostas aos nossos deputados federais, aos nossos senadores. Essa supressão do artigo é praticamente a medida que se impõe, porque eu fico imaginando, vereador Paulo Glinski, alguém lá de Barra Mansa, que é 50 quilômetros de Barra Mansa até a sede e daqui até Mafra.
não é todo dia que tem ônibus em determinados lugares. As audiências são marcadas sem respeitar aonde que o cidadão mora. Nem todos têm veículo próprio, nem todos têm condições de transitar. Lá na década de 90 ainda, houve um projeto de interiorização da Justiça Federal. Tanto que foi instalada a vara de Mafra, já eu acho que há uns... em 2005. Então, são 15, 19 anos de Justiça Federal em Mafra. Nesse programa de interiorização, pelo que a OAB tinha acompanhado, o vereador Paulo Glinski, na oportunidade, o Francisco era presidente da subseção, existia viabilidade de ter uma unidade da Justiça Federal em Canoinhas. Mas se passaram quase 20 anos e não se fala mais disso. Então, se isso aqui for mantido, como fica essa nossa população? E conversando lá com os meus filhos e alguns profissionais da área da advocacia que envolvem a gente, percebeu-se que, efetivamente, isso trará um prejuízo muito grande. A população de Monte Castelo, lá no interior, Timbó Grande, imagine, lá em Santa Terezinha, que ficaria lá teria que ir para Rio do Sul e não poderia fazer na unidade da Justiça Estadual de Santa Terezinha. Bela Vista do Toldo, se olhar lá, interior e tudo, olhando por todos esses aspectos, a gente vê que seria um prejuízo muito grande. E não é a parte e as testemunhas. É muito complicado. Então, eu acredito que a OAB deveria também se articular em relação a isso. Não só os vereadores da parte do Legislativo, mas eu acho que o Executivo, via Ampla Norte, a MURC, enfim, todas essas instituições, porque é um problema que vai para onde? No município de Canoinhas. Nós não temos perícias médicas, o município adquire carro para levar as pessoas para fazer perícia. E daí, se não tiver, a Justiça Estadual não tiver mais competência para fazer essas ações aqui, como é que ficam as pessoas que não têm condições de locomoção? Mais um problema para o município. E a arrecadação, a cota do Fundo de Participação dos Municípios não aumenta, a responsabilidade aumenta, mas a cota não aumenta. Então, por isso que eu fiz esse requerimento, e eu gostaria que fosse aprovado por toda a edilidade, e que a gente tomasse isso como meta, porque é de extrema importância, senão será um problema no futuro para nós que estamos aqui ouvindo as pessoas e tendo que participar e ajudar no transporte, enfim. Seria isso. Muito obrigada. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, quero cumprimentar a vereadora Norma pelo brilhante requerimento e pelo assunto que trouxe aqui para a Câmara. Porque esse tema da reforma da Previdência, até agora, claro, não é competência nossa para votar, é competência do Congresso, mas até agora a gente não entrou nesse tema aqui na Câmara de Vereadores de Canoinhas. E nós temos a possibilidade, e esse requerimento é um exemplo claro, de apresentar contribuições para que essa reforma ela atinja o objetivo. O objetivo da reforma é dar segurança aos contribuintes para que no futuro, quando tenham a sua aposentadoria, possam receber. Agora, alguns pontos da reforma, ela precisa ser vista, e esse é um exemplo clássico. Ele não afeta o contribuinte de maior poder aquisitivo. Esse vai poder fazer o processo lá em Mafra, por exemplo, levar as testemunhas dele no carro dele, ou enfim, tudo mais. Mas afeta aquele nosso trabalhador rural que, de repente, teve que vir de carona do interior para poder participar da audiência de instrução e julgamento. Hoje, por exemplo, hoje é o dia de terças-feiras, audiências de instrução e julgamento na Justiça Estadual aqui, só para exemplificar. Algumas acontecem durante o dia, nas terças-feiras tem muitas previdenciárias. Essas pessoas já têm uma dificuldade de vir da localidade do interior aqui para o fórum, porque nós estamos falando aqui de alguém que foi no INSS, problema de saúde, ou
ou para ter a sua aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade, e lá ele teve uma negativa, porque se ele tivesse sido aposentado, lá ele já não entraria na justiça, já estaria resolvida a situação. E aí nós nos recordamos que algumas pessoas tiveram que fazer a perícia médica em cidades distantes daqui. Então ele veio, teve a negativa, foi fazer a perícia médica aí a 100 km de distância ou mais, foi negado, e para entrar na justiça, se esse ponto não for revisto, ele vai ter que fazer em Mafra. É um retrocesso. É um retrocesso, até porque a nossa justiça hoje, estadual, ela está muito bem equipada. As decisões que são tomadas na justiça estadual, e quando o grau recursal da grande maioria desses processos previdenciários é o Tribunal Regional Federal em Porto Alegre, então as decisões que a Justiça Federal toma ou que a Justiça Estadual toma, muito poucas são modificadas. Na Justiça Estadual, ela tem um rigor, tem uma celeridade, uma técnica para analisar, que muito poucas dessas ações são modificadas, então não tem o porquê. Tem coisas que são feitas no gabinete, tem coisas que são feitas, ideias que são feitas por quem não vê, às vezes, o dia a dia da situação. E no papel fica muito bonito. Quem mora em Brasília, ou mora no Rio de Janeiro, ou mora em São Paulo, eu acredito que sequer, que muitas vezes nem consegue imaginar que não tem uma Justiça Federal próxima. Está ali, do lado, não, mas tem vara federal aqui no centro de Curitiba, tem essa aqui, tem aquela lá onde outras, enfim, tem outras possibilidades. Mas e aqui para nós não tem. Santa Catarina, particularmente, tem muito poucas varas federais. Não sei como é que funciona no Nordeste lá, mas aqui é muito pouco. Então, são medidas que nós temos que de fato cobrar uma análise com mais carinho. A reforma precisa ser feita. Todos nós sabemos. O projeto está lá no Congresso. O Congresso vai poder modificar algumas coisas, vai ter que acatar outras, melhorar outras, enfim. Mas nós temos que apresentar esses argumentos também para que possam clarear algumas ideias. E esse é um fato, é um exemplo típico. Ele não vai afetar em nada o espírito da reforma da Previdência, se for modificado. Mas ele vai atrapalhar em muito a vida das pessoas caso ele não seja modificado. Continuando a discussão, quero cumprimentar a vereadora Norma e ratificar aquilo que o vereador Paulo Glinski falou, né? Essa é uma condição que não melhora em nada, de fato, só vai prejudicar e, acima de tudo, as pessoas com maior dificuldades. Por exemplo, para você ser testemunha de que alguém trabalhou na roça por muito tempo, essa pessoa vive lá na roça, ou viveu lá, mas na sua maioria são pessoas de idade, né? Porque um jovem não vai testemunhar um idoso que conheceu lá. Primeiro ponto. Então, essas pessoas já vão ter dificuldade de locomoção, né? E, normalmente, essas testemunhas vão testemunhar de algo que aconteceu lá no interior. Então, essas pessoas estão distantes. A senhora fala da Barra Mansa, que fica aqui, a 50 quilômetros. Mas se a senhora for até São José do Tamanduá, a senhora vai ver que dá quase 90 quilômetros daqui lá, né? Estrada de chão, com dificuldade. Então, realmente, isso é preocupante. Eu quero cumprimentá-la. Eu sei que a senhora trabalha no dia a dia com isso, e por conta disso, a senhora pode verificar essa situação, né? Não, vereador Chico Mineiro, que nós não pudéssemos ter feito isso, mas por conta do nosso trabalho, né? Então, eu, na condição de presidente dessa casa, me orgulho da senhora nessa condição, para a senhora estar preocupada com essa situação antes da aprovação. Porque depois de aprovado, aí não tem mais o que fazer. Então, agora há a condição, né, de se remediar, de fazer alguma atitude. Por isso, quero parabenizá-lo mais uma vez pelo seu requerimento, né? Votarei favorável, sim, e só peço à Secretaria Legislativa que imediatamente envie esses requerimentos, né, aos nossos deputados, aos senadores, enfim, às pessoas envolvidas, né, para que tomem conhecimento e que se busque uma solução para essa situação. Não havendo mais vereadores que querem discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados os requerimentos do número 190 ao 208/2019. Requerimento número 209/2019, de autoria da vereadora Thelma Bley. Requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Luiz Alceu Witt Júnior, diretor do DETRACAN,
solicitando providências para que desvie o trânsito de caminhões pesados e carregados com toras de madeira, pertencentes a uma transportadora que está fazendo o trajeto da Estrada Geral, que vem da localidade do Parado para Marcílio Dias, ainda descendo no calçamento de Lajota Sextavadas, na rua Bernardo Ousen, em Marcílio Dias, nas proximidades da Igreja Católica. O calçamento já estava com desníveis por conta da base inadequada da obra, mas a situação está a cada dia se agravando devido a esses caminhões pesados estarem descendo durante todo o dia nesta via. Como alguns trechos estão sofrendo mais, ou seja, afundando, muitos automóveis também estão sofrendo danos quando passam pelos buracos e ou desníveis. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Vereadora Thelma, em que pese a comunidade provavelmente manifestou a senhora a sua preocupação, e realmente é preocupante, dado que o pavimento de lajotas não comporta um tráfego pesado, salvo o maior juízo e talvez um entendimento mais aprofundado a respeito, eu não vejo possibilidade do diretor de Detracan providenciar esse desvio sem uma regulamentação ou deliberação do Conselho Municipal de Trânsito. Eu acho um tanto quanto difícil, até mesmo porque a própria empresa pode imputar algum remédio jurídico no sentido da proibição do direito de ir e vir. Esse é um entendimento muito simples de minha parte, mas eu acho um tanto quanto difícil a operacionalidade por parte do Detracan fazer esse desvio. Só estou colocando isso e sei da importância desse requerimento, eu entendo a sua preocupação e também daquela comunidade que já haviam conversado, algumas pessoas comigo a respeito, mas infelizmente eu acho um tanto quanto difícil. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que querem discutir, coloquem em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 209/2019. Requerimento número 210/2019, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Eduardo Didek, chefe da agência da Casa de Canoinhas, expondo solicitando o que segue. Considerando que existe um poço artesiano que abastecia os moradores da localidade de Fartura de Cima, considerando que, segundo informações de moradores da localidade, a captação e distribuição deste poço foi desativada, considerando que o novo sistema de abastecimento apresenta constantes falta de água, causando reiteradas solicitações para que o antigo sistema volte a funcionar. Respeitosamente requer que seja apresentada uma solução definitiva para sanar as constantes faltas de água na localidade de Fartura de Cima. Está em discussão? Não havendo vereadores que querem discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em votação única o requerimento 210. Requerimento número 211/2019, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal Gilberto dos Passos e ao senhor Osmar Liskov, secretário municipal de Educação, solicitando que seja contratada uma servente para a Escola Frei Fabiano Gaidzinski para confeccionar o lanche dos alunos do EJA, que estudam à noite, bem como seja providenciada na escola uma rampa para acesso de portadores de necessidades especiais, aluno cadeirante do EJA, o qual tem dificuldade para acessar a escola, se possível de maneira prioritária e urgente. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em votação única o requerimento 211/2019. Era continha, senhor presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matéria de interesse pessoal. Vereadora Norma Pereira. Com a palavra, vereadora Norma Pereira. Na verdade, não é explicação pessoal. Eu, ouvindo o nosso capitão falar, eu comecei a pensar nas lombo-faixas da Praça Lauro Miller. 8 lombo-faixas, como é que ficaria numa situação de emergência? Sabe, me veio isso em mente, ele falando, e eu lembrei das 8 lombo-faixas na Praça Lauro Miller, porque são várias as vezes que passa ali polícia em alta velocidade, bombeiro, ou um acidente, um episódio, enfim, me veio isso em mente. E em relação à Justiça Federal, o nosso assessor, o Daniel, ele trouxe aqui que
Em 2005, a notícia saiu: instalada a vara federal em Mafra. Com isso, 15 municípios do estado passam a ter sedes da Justiça Federal, totalizando 39 varas, sendo 30 delas no interior. O ato contou tal. A criação da vara está amparada na Lei 10.772 e sua implementação e instalação determinada pela Resolução 51. Na verdade, o programa de interiorização é de 2003. Então, em 2005, deu essa quantidade de varas e simplesmente parou. Então, se eles tirarem a competência da Justiça Estadual de processar, nós não vamos ganhar uma vara federal aqui. Então, nós teríamos que condicionar a ampliação do programa de interiorização da Justiça Federal e depois, sim, depois aí suprime automaticamente. Tá? Obrigada. Mais algum vereador inscrito? Vereador Coronel Mário. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Explicação pessoal de uma forma bastante breve. Eu fui questionado no dia de hoje por um cidadão perguntando o que nós, enquanto Câmara de Vereadores, o que os políticos de Canoinhas estão fazendo, porque tudo está indo para a Mafra. É um assunto bastante recorrente, nós já falamos bastante nessa Casa de Leis, mas eu estava lendo hoje à tarde, até abri aqui para me permitam ler alguns pequenos trechos. Eu falei para ele que sementes plantadas no passado, né, plantação opcional, colheita obrigatória, não tem jeito. No meu entendimento, na minha resposta, aquilo que foi plantado anteriormente, nós estamos colhendo hoje. Então, nós temos que replantar ou repensar a plantação, porque na frente nós possamos ter representatividade novamente. Mas eu estava lendo toda a reforma administrativa do governo de Santa Catarina, está no portal do governo do Estado, e se por um lado eu fiquei bastante feliz da forma como foi encaminhada a Assembleia, espero que seja aprovado, por outro também fiquei preocupado. Diz aqui no site que discorre sobre entenda a reforma administrativa do governo de Santa Catarina, o governo do Estado mais moderno, efetivo e enxuto para todos os catarinenses. Por isso, depois de um estudo aprofundado e de muito planejamento, o governador Carlos Moisés caminhou à Assembleia Legislativa LESC o novo projeto de reforma administrativa. Com transparência e simplicidade, a proposta vai gerar uma economia de 124,3 milhões aos cofres públicos nos próximos 12 meses, ou seja, cerca de 500 milhões em 4 anos. Além de mais agilidade e menos gastos, essa mudança vai garantir recursos que realmente importam, serviço de qualidade e investimento no desenvolvimento do Estado. Isso para mim é perfeito. Claro que foi amplamente debatido, foi um plano de governo escrito, e ele está cumprindo que até o final de março encaminharia a reforma administrativa do Estado, né, para a Assembleia, para análise e aprovação. Ocorre que, daí que eu falei que a plantação é opcional, a colheita é obrigatória, no mesmo artigo traz que a Casa Civil também assume o papel de atendimento e interlocução com as prefeituras das 295 cidades do Estado por meio da Central de Atendimento aos Municípios. Além disso, uma parceria firmada com a Federação Catarinense dos Municípios, FECAM, permitirá a criação de núcleos de gestão de convênios em todas as regiões de Santa Catarina. Leia-se associações dos municípios. Leia-se Mafra. Novamente, né, depois vem os questionamentos. Respeito às sementes plantadas lá atrás, fizeram a sede na Ampla Norte em Mafra, as discussões vão ser em Mafra. Então, está aí a resposta do cidadão, provavelmente ele vai me cobrar, estou sendo dado para ele. Então, novamente, as discussões, as interlocuções vão ser Mafra. Eles conversam com o pessoal da saúde, eles conversam com o pessoal da educação, existe uma preocupação muito grande. É claro que é temerário eu tecer qualquer tipo de crítica nesse momento, o governo está há 3 meses, né, num esforço muito grande para implementar um ritmo de mudança, mas infelizmente com essa notícia, né, o prefeito Beto Passa já tinha ido a Florianópolis e conversado a respeito, então a interlocução novamente vai ser Mafra. E segundo a gerência de educação, nós estaremos subordinados ao São Bento do Sul. Lamentável. Então está aí a resposta. Desculpe, a gente gosta de ser portador de notícia positiva, a primeira extremamente positiva na minha leitura, mas a segunda estaremos novamente, né, subordinados, não à ADR, mas sim a esse grupo, não sei quantas pessoas serão, a Mafra. Seria isso, muito obrigado.
Mais algum vereador? Vereador Paulo Glinski. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Só rapidamente, só para contribuir nessa fala do Coronel Mário, vereador Coronel Mário, como Vossa Excelência colocou, tem algumas medidas no passado que elas, o que foi plantado no passado é colhido agora. Essa deliberação de juntar as duas associações que haviam, a MURC e a Ampla, que acabou gerando a Ampla Norte, ela foi debatida por muito tempo entre os prefeitos e vereadores da região, entidades, no sentido de que deveria agregar para ter uma entidade forte. Essa entidade, ela representaria mais municípios, teria um número maior de prefeitos, de vereadores, de habitantes, e ela teria um poder de cobrança mais forte a nível de governo das suas ações. Essa foi lá no passado um dos motivos que levou a que se reunissem e deliberassem por fazer a fusão das associações. Nessa tratativa com o Mafra para Ampla Norte, acabou ficando em Canoinhas o Cisamurc. O consórcio, houve um entendimento dos gestores na época que o consórcio permaneceria em Canoinhas e que a sede da Ampla Norte ficaria em Mafra. Eu faço a colocação, porque se for essa a definição do governo do Estado futuramente, de que a interlocução vai ser com as associações, e Canoinhas se sentir prejudicada e for prejudicada, nós temos que brigar para que nós retornemos então com a nossa associação interior, porque é uma deliberação colegiada, é uma deliberação que não precisa de referendo de governo do Estado nenhum. Nós podemos então entender, nós que eu falo, a associação, os prefeitos da região, se entender que vai ser inviável, você pode fazer a recriação da MURC, ou outro nome que seja, e se retirar daquela associação. Por que essa colocação? Porque esse critério de associações, ele não é um critério necessariamente técnico. A sede da associação, ela está em Mafra, mas não por uma decisão técnica, ela está lá por uma decisão política da época, não por uma decisão técnica. Então, nesse ponto que precisa ser verificado, se adiante, se entender, não, toda a interlocução vai ser feita, toda a centralização de atitudes de governo, enfim, grupo gestor, deliberações vão partir nos municípios sede de associações. Tenho certeza que em diversas associações que se uniram no passado para ter uma amplitude maior, vão voltar para ter uma amplitude territorial menor, mas para poder ter acesso a essas deliberações do governo. E isso é algo que a gente também já precisa debater, conversar, analisar, porque se for esse o caminho, eu digo que o caminho vai ser os municípios adiante voltar a ter associações menores, mas para poder ter a participação efetiva nas deliberações de governo futuras. Senhor, me permite uma parte? Sim. Até mesmo porque eu não tenho informação oficial, tomei esse conhecimento da imprensa, que hoje Irinópolis não está mais fazendo parte da Ampla Norte. Como é que fica o município? Quem vai fazer a interlocução? Hoje eu falava com o vice-prefeito de Porto União, questão geográfica, enfim, isso tem que voltar a ser rediscutido. Muito obrigado. Mais algum vereador? Não, senhor presidente. Só quero mais uma vez agradecer a presença de todos, reiterar o convite para que mais vezes se façam presentes. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando outra para o dia 1º de abril em horário regimental.